Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia que separa, sabe, o sucesso que dura daquela glória de um dia só. O resultado final é tudo. Não adianta só ter um objetivo incrível. É preciso planejar cada passo, mas cada passo mesmo, até o fim, já pensando nos obstáculos e nas reviravoltas. É aí que o jogo da estratégia começa de verdade. Olha, o estrategista militar Clausewitz sacou uma verdade fundamental aqui. A grande maioria de nós está presa no agora, reagindo ao perigo imediato ou àquela oportunidade que pisca na nossa frente. Mas o poder de verdade está nessa habilidade, que é rara, de conseguir ver o tabuleiro de xadrez inteiro, de antecipar jogadas que nem foram feitas ainda. E essa sabedoria, gente, não é de hoje, não. Esopo já contava isso na fábula dos dois sapos. Um deles vê um poço e enxerga só a solução do momento. Opa, abrigo e água. Já o outro, mais sábio, faz a pergunta que define um estrategista. Tá, e depois? Ele planeja até o fim, ele já está imaginando o cenário onde o poço seca. É uma liçãozinha simples, mas que, nossa, mostra o perigo fatal que é pensar só no curto prazo. Para a gente ver como isso funciona na prática, na vida real, vamos dar uma olhada na história de Vasco Nunes de Balboa. Ele foi um cara de uma ação incrível, corajoso pra caramba, mas que era, no fundo, um prisioneiro do presente. A história dele é um exemplo clássico do que acontece quando a gente troca o planejamento de longo prazo pela improvisação. A carreira do Balboa foi, meteórica. Olhando essa linha do tempo, a subida de clandestino a descobridor de um oceano é impressionante, mas a queda é igualmente rápida e brutal. E o mais doido é que cada um desses passos na subida dele foi, na verdade, uma reação impulsiva que estava cavando a própria cova. Tudo começa num ato de puro desespero. Para fugir de quem ele devia dinheiro, Balboa se esconde num caixote. Ele resolve o problema imediato da dívida, mas cria um problema muito, mas muito maior. Ele passa a ser um ilegal, dependente dos outros. O padrão já está aí, uma solução de curto prazo que ignora completamente o amanhã. E uma vez lá no Panamá, ele continua nessa toada, só reagindo. Ele não gosta do governador inciso, então tira o cara do poder. A coroa espanhola manda um substituto e o Balboa ignora. Cada jogada dessa dava mais poder para ele na hora, mas lá longe na Espanha, ele estava colecionando inimigos poderosos. Ele está ganhando as batalhas do dia a dia, mas perdendo a guerra estratégica. E é isso que leva ele para a maior façanha da vida dele. A famosa travessia do Istmo do Panamá não foi parte de um plano genial para explorar o mundo, não. Foi uma aposta desesperada. Como ele era um fora da lei para a Espanha, ele precisava de algo tão espetacular que o rei seria obrigado a perdoá-lo. A motivação dele era sobrevivência, não estratégia. E a jornada, gente, foi de uma brutalidade que não dá nem para imaginar. Ele partiu com 190 soldados. Quando finalmente avistou o Oceano Pacífico, sabe quantos tinham sobrevivido? 60. Apenas 60. Isso mostra a tenacidade incrível dele, claro, mas também o preço desesperado que ele estava disposto a pagar por um ganho de curto prazo. O perdão do rei. E aqui está o erro fatal. Ao descobrir o Pacífico e ouvir os boatos do ouro Inca, o que ele faz? Movido por aquela necessidade de ser validado na hora, ele manda a notícia correndo para a Espanha. Um estrategista teria consolidado a posição, guardado a informação, se preparado. Balboa, em vez disso, basicamente pintou um alvo gigante nas próprias costas e convidou os abutres para a festa. O resultado? Bom, era meio óbvio, né? A notícia do ouro atraiu rivais, incluindo o implacável Pedrarias, que foi enviado pela coroa. Balboa não tinha um plano para lidar com ele. Tentou mais uma improvisação, mas aí já era tarde demais. Acabou traído por um de seus próprios homens, Pizarro, que, olha só que ironia, mais tarde foi quem conquistou o peru que o Balboa tanto sonhava e foi executado. Ele abriu a porta, mas foram outros que entraram e pegaram o tesouro. Agora, vamos fazer um contraste absurdo com a história do Balboa e falar de um verdadeiro mestre da estratégia de longo prazo, Otto von Bismarck. Se o Balboa era um jogador de damas, sempre reagindo, o Bismarck era um grande mestre do xadrez, pensando 10 jogadas na frente. À primeira vista, pode até parecer que a carreira do Bismarck foi só uma guerra atrás da outra. Mas se a gente olha de perto, cada conflito era um passo friamente calculado em direção a um único objetivo: criar um Estado alemão unificado, liderado pela Prússia. Aqui nada era improvisado. Cada movimento servia ao plano final. A Primeira Guerra contra a Dinamarca parecia ser sobre território, né? Mas o objetivo real do Bismarck era interno. Ele usou o conflito para acordar o nacionalismo prussiano e unir o país. Ele estava, na verdade, construindo a base para os movimentos muito maiores que viriam a seguir.
E aqui a gente vê a genialidade disciplinada do Bismarck em ação. Depois de uma vitória esmagadora sobre a Áustria, os generais dele e o próprio rei queriam marchar sobre Viena, humilhar o inimigo. E o Bismarck bateu o pé e disse um sonoro não. Por quê? Porque o objetivo dele não era destruir a Áustria, e sim garantir a independência da Prússia. Uma Áustria humilhada viraria um inimigo eterno, e ele já estava pensando no equilíbrio de poder do futuro. O checkmate foi a guerra com a França, e ele a provocou de propósito. Ele sabia que os estados alemães do sul, que ainda estavam meio em cima do muro, se uniriam à Prússia contra um inimigo em comum, que todo mundo odiava. Foi o catalisador que ele precisava para finalmente criar a Alemanha unificada. E essa é a cereja do bolo. Assim que o Império Germânico foi criado, o Bismarck, o tal chanceler de ferro, se transformou num diplomata da paz. Muita gente achou que ele tinha envelhecido, amolecido. Eles não entenderam nada, o jogo tinha acabado. Ele alcançou o objetivo dele e sabia que qualquer movimento extra colocaria tudo a perder. A maior prova da genialidade dele foi saber exatamente quando parar. Então, o que a gente pode tirar dessas duas histórias? A diferença entre o Balboa e o Bismarck não é só sobre táticas, sabe? É uma mentalidade fundamentalmente diferente. Vamos analisar um pouco a psicologia por trás dessa visão estratégica. Essa comparação aqui resume tudo perfeitamente. De um lado, o Balboa, reativo, emocional, com um sonho vago de ouro e glória. Do outro, o Bismarck, calculista, com uma visão de longo prazo e um plano claro como o cristal. Os resultados falam por si. Um acabou executado e esquecido, o outro cumpriu seu objetivo e mudou a história da Europa. Um dos maiores perigos, e a gente vê isso toda hora, é cair na armadilha da ilusão. Muita gente acha que está planejando, mas na verdade está só sonhando acordado. A pessoa foca naquele final feliz que ela deseja, ignorando os passos difíceis e os possíveis obstáculos para chegar lá. Desejo não é plano. E a história, nossa, tá cheia de erros assim. Os atenienses, naquela expedição desastrosa para Sicília, só viam a glória, não o perigo. O Thiers, lá na França, usou Luís Bonaparte para resolver um problema imediato, ignorando completamente a ambição do cara e acabou sendo engolido por ele. O padrão trágico se repete. O cardeal de Retz resumiu isso de um jeito genial. É da nossa natureza dar um peso enorme para o perigo que está bem na nossa cara e subestimar e muito aquela ameaça que está se formando lá no horizonte. O poder de verdade vem de inverter essa tendência. E isso nos leva a um ponto crucial. Estratégia é tanto sobre o que não se faz, quanto sobre o que se faz. A decisão do Bismarck de parar o exército antes de Viana foi, talvez, o ato mais poderoso dele. A contenção, a disciplina para não buscar aquela vitória extra que não serve ao plano final, isso é o auge da visão estratégica. A imagem mental para guardar é a dos deuses no Monte Olimpo. Eles não estão lá no meio da confusão da batalha, reagindo a cada golpe. Eles estão acima, vendo o início, o meio e, o mais importante, o fim. É essa perspectiva elevada, essa clareza sobre o resultado final, que permite navegar pelas complexidades do presente sem se perder. Isso tudo leva a gente para a pergunta final. Nos grandes projetos, nas grandes ambições da vida, será que a visão está focada só no próximo passo? Ou é possível enxergar, com a clareza de um Bismarck, todo o caminho até a conclusão? Porque, no fim das contas, é o desfecho que realmente importa.